Olá, vôlei fãs, tudo bom? Meu nome é Tawane e eu tô de volta para comentar a última semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Olha só, isso aí já tá na história dela, né? O doutor jogou! Não, não tá nenhuma jogando, não tá rodando porra nenhuma, Eu vou botar quem então? não, tá ótimo, não. Mestre, eu preciso de um milagre. Renova minha vida, meu estado. Bom, chegamos ao final da VNL 2021, que foi disputada lá em Rimini, na Itália, e infelizmente a competição não acabou do jeito que a gente queria. Estou triste, tão triste. Estou muito triste. A seleção brasileira foi derrotada na final pela seleção americana por 3-1 em um jogaço, em um dos melhores jogos de desempenho coletivo da seleção brasileira, mas que infelizmente não deu pra gente. Mas antes de contar a história da final, eu vou falar sobre as semifinais que também foram bem legais e tem bastante coisa bacana pra destacar. A primeira semifinal disputada lá em Rimini foi entre Brasil e Japão, segundo e terceiro lugar, respectivamente, na tabela de classificação. Quem esperava um jogo fácil contra o Japão tava esperando alguma coisa diferente, porque não existe jogo fácil com o Japão. Elas defendem muito, dão muito volume de jogo, fora que é difícil quebrar o passe das japonesas e elas têm uma boa virada de bola. Dito isso sobre as adversárias, vale destacar que foi uma atuação coletiva brasileira muito interessante. Uma vez que, apesar da Tandara ter sido destaque com 23 pontos, Fernanda Garay com 13 e Gabi com 18 também jogaram muita bola, ajudaram na virada de bola brasileira e principalmente no desempenho da Macris na questão da distribuição de jogo e tudo mais, e fez com que o Brasil conseguisse fechar o jogo em 3-1. Ainda perdemos um set ali por um descuido, talvez, uma falta de concentração, mas conseguimos fechar o jogo por 3-1. That's pretty good. Is that salsa? Bom, mesmo com 23 pontos e uma atuação decisiva da Tandara, eu não vou destacar a atuação individual dela aqui. Aliás, eu não vou destacar a atuação individual de ninguém, porque foi uma atuação coletiva muito consistente da seleção brasileira. Se a gente comparar com os primeiros jogos da VNL, a gente vai ver a evolução nítida no time, e principalmente de um dos pontos que mais incomodavam, ou talvez que mais preocupavam o torcedor brasileiro, que é o entrosamento da levantadora Macris e da oposta Tandara. Dan screening. They're serving a bit. Oh, Tandara! A Macris, inclusive, fez uma das melhores exibições, se não a melhor exibição dela, com a camisa brasileira nessa temporada de seleções. Foi muito consistente na distribuição de bola e na hora de colocar as jogadoras em situação de ataque e tudo mais. Eu gostei bastante do que eu vi da Macris sob pressão nesse jogo, principalmente quando o Brasil perde um set, e aí fica aquilo, e agora? Será que as japonesas vão conseguir virar e tudo mais? Mas a Macris soube trabalhar sob pressão, como disse, soube trabalhar com todas as atacantes no momento certo, e levou o Brasil a uma vitória que foi tranquila pero no mútil, porque as japonesas defendem demais, então o jogo contra elas rende muito. A bola volta muito e necessita de muita paciência, que do lado brasileiro a gente teve. Já com o Brasil classificado, jogando bem, empolgando a torcida, a gente passa para a segunda semifinal, que foi entre Estados Unidos e Turquia. A gente tinha esperança das turcas darem a alegria pra gente de ver a seleção americana sendo eliminada, mas novamente não foi dessa vez que a gente viu elas serem eliminadas. Aí começa a história mais interessante dessa segunda semifinal. Bom, no primeiro set elas se manteram próximas ao placar, apesar dos Estados Unidos sempre estar dominando as ações e sendo mais efetivo na sua virada de bola. A Turquia dependia muito da virada de bola da Karakurti, mas ainda tinha uma ajuda da Baladin, e dava uma esperança ali de que talvez elas conseguissem fazer um jogo mais duro, dar um pouco mais de trabalho para as americanas e quem sabe até eliminá-las. Bom, não aconteceu. Mas o primeiro set foi a vitória das americanas, elas erraram menos, foram mais consistentes nos contra-ataques e levaram o primeiro set. A Turquia começou o segundo set passando o carro por cima dos Estados Unidos. A Turquia conseguiu abrir uma vantagem de 6 pontos em cima das americanas. E aí elas continuaram levando essa vantagem até mais ou menos a metade final do set,
onde a Ismailoglu continuou não ajudando, a Baladin parou de ajudar. Dependia muito da Karakurt, que foi muito bem marcada pela defesa dos Estados Unidos, e as americanas viraram o jogo. Sim, as turcas tomaram essa virada, que tava com o set na mão, 6 pontos de diferença, jogando bem, mas a queda de uma ou duas jogadoras ali fizeram com que elas perdessem o set e aí perderam a moral pro restante do jogo, né? A partir dessa virada no segundo set, o emocional da Turquia foi pro espaço. Elas tinham uma vantagem tão grande na mão e não conseguiram consolidar. E junto com o emocional da Turquia pro espaço foi o vôlei da Baladin, que tava tentando ajudar, mas sumiu ali na parte final do segundo set. A Ismailoglu nem tentou ajudar porque ela saiu zerada novamente do jogo. E era mais uma vez a dependência da virada de bola de Ebrar Karakurt, que já estava bem marcada, tanto pela defesa como pelo bloqueio norte-americano, e que não deu chance para a Turquia, né? Já com a Tinoglu e as reservas em quadra, a Marian Boss também entrou para tentar mudar alguma coisa. O Guidetti não ficou esperando, ele fez algumas mudanças para tentar mudar o panorama do jogo. Mesmo assim, a Turquia não conseguiu nem tirar um set das americanas e novamente estavam eliminadas e iam assistir a final de casa, porque elas ainda estavam na bolha de Rimini e iam disputar o terceiro lugar. E a final novamente seria entre Brasil e Estados Unidos. A gente tentou fugir, mas ninguém cooperou com a gente, né? Antes de falar da final, eu vou falar rapidinho da disputa de terceiro lugar. Foi um jogo muito rápido, onde a Turquia fez um rápido 3-0 no Japão. Parece que o Japão deixou pra defender tudo contra o Brasil e não defendeu absolutamente nada contra a Turquia. Elas ficaram com um honroso terceiro lugar, com um gostinho de quero mais, porque elas poderiam ter dado um pouquinho mais de pressão nas norte-americanas, como eu falei anteriormente. Mas foi uma boa colocação para a Turquia, né? O Japão talvez pode pensar que poderia ter sido melhor, porque fez uma fase de classificação melhor do que a da Turquia, mas não conseguiu uma medalha nessa Liga das Nações. E a final foi um jogão, de verdade. Quem vê o placar de 3-1 acha que os Estados Unidos dominou, o Brasil deve ter ganhado só um set porque elas deixaram baixar a guarda, e não. Foi um jogão. Eu tô destacando muito a atuação coletiva porque o Brasil jogou muito bem como um todo. Os Estados Unidos também, mas eu tô aqui pra falar do Brasil, né? Quem liga para as americanas? O primeiro set da final foi extremamente equilibrado. O nível de concentração das brasileiras estava altíssimo, assim como das adversárias. Então foram poucos os erros cometidos nessa parcial. As seleções estavam se buscando ali ponto a ponto, ninguém chegava a abrir 2, 3 pontos, ou se alguma seleção abria, a outra já empatava logo em seguida. E aí chegamos na reta final do set com aquela margem mínima, onde o Brasil cometeu alguns errinhos, os Estados Unidos chegou a fechar o set, mas o Zé Roberto pediu um desafio de toque na rede que alguém iluminou ele para pedir, e esse desafio foi favorável ao Brasil, o ponto foi brasileiro, e na sequência o Brasil, com um bom saque, uma boa virada de bola, conseguiu a vantagem mínima e fechou o primeiro set, graças ao desafio do Zé Roberto. Graças a Deus. O destaque do outro time era, até esse momento, a Jordan Thompson, a oposta, que tava destruindo, virando todas as bolas. A Poulter tava jogando muito bem também, mas o Brasil tava conseguindo chegar nas bolas dela, principalmente amortecendo no bloqueio. A Michelle Bart também tava fazendo uma boa partida, mas nem tanto assim. Tava um pouquinho escondida ainda. Bom, o segundo set começou com o Brasil impondo um ritmo de bloqueio e defesa muito grande, principalmente na Jordan Thompson, que era quem tava virando muito mais bola no primeiro set. Com isso, aconteceu uma coisa que talvez não tenha sido a coisa mais interessante para o Brasil. A queda de rendimento da Thompson, a subida de rendimento da Michelle Bart e a entrada da Andrea Jules. Sim, de novo a Jules. O Brasil continuou jogando muito bem, continuou defendendo muito bem, mas com uma marcação de bloqueio diferente, já que a Jules é canhota e ela tá com uma bola um pouco mais curta, a gente tava com um pouco mais de dificuldade durante a partida de defender as bolas dela. Ela não fez uma partida incrível como ela fez em 2019, por exemplo. Mas sim, a entrada dela fez toda a diferença. Junto com a entrada da Jules, a entrada de uma brasileira no time fez diferença também. Tá passada? Em uma determinada passagem de rede, a Fernanda Garay teve um pouco de dificuldade de rodar a bola. Ela estava um pouco mais marcada e o passe não estava saindo tão bem. Então ela estava com um pouco de dificuldade de rodar a bola. O Zé Roberto colocou a Natália no lugar da Fernanda Garay
pra ver se a gente conseguia retomar o controle do jogo ou se a gente conseguia retomar o controle das nossas próprias ações. O que acontece é que isso transformou o jogo taticamente. A Natália não estava passando com a mesma excelência da Fernanda Garay. A Fernanda Garay não estava entregando um passe a mais, mas ela estava dando um passe para a Macris com condições de trabalhar com o meio. Já a Natália não estava quinando, não estava perdendo os passes e tomando pontos de saque. Mas ela estava entregando um passe que não tinha condições da Macris trabalhar com o meio. E isso, taticamente, desmoronou com a seleção brasileira. Porque as pontas começaram a ficar sobrecarregadas, a Tandara começou a ficar sobrecarregada, a Natália estava com dificuldade de virar bola e, sinceramente, a Natália nem parecia ela, apática na quadra. Talvez seja falta de ritmo, mas não achei que a Nath estava tão à vontade. E sem as bolas de meio, as pontas sobrecarregadas, as extremas, né, sobrecarregadas, o Brasil começou a ficar previsível. E aí começou a aparecer o sistema de bloqueio e defesa americano. Com essa previsibilidade, sem a bola de meio, os Estados Unidos passou a mandar na partida. E a gente sabe que quando elas jogam com o placar na frente, fica muito difícil da gente correr atrás. E essa foi a receita do sucesso norte-americano. Pressão no saque, um ótimo sistema defensivo, trabalhando muito bem com um bloqueio que não bloqueava efetivamente, mas tocava na bola e amortecia, foi minando o ataque brasileiro. A gente estava jogando sem a Natália, porque ela não estava virando bola, a Natália não conseguia derrubar a bola no chão, e sem as centrais que estavam fazendo partida brilhante até então. Carol e Carol Gattas fizeram boas partidas, a Carol fez 18 pontos e foi muito bem no bloqueio, mas não foi o suficiente. Mais uma vez a gente teve que ver as americanas comemorando o título da Liga das Nações. Bom, além de tudo isso, depois a gente viver essa montanha-russa de emoções durante o jogo e ter um orgulho da seleção por toda a evolução que elas apresentaram na competição, a gente ainda teve que suportar a premiação da Federação Internacional. O Dream Team da Federação Internacional. Ninguém entende o critério que eles utilizam para premiar as jogadoras, porque se é o Dream Team, a gente entende que é da competição inteira. Não é apenas da fase final. E mesmo que fosse da fase final, eles ainda não foram bem nas premiações. Segundo a Federação Internacional, o Dream Team da competição foi a levantadora Poulter dos Estados Unidos, a oposta Tandara do Brasil, a ponteira americana Michelle Bart, a ponteira brasileira Gabi, a central brasileira Carol Gattas, a central turca Eda Erdem e aqui o prêmio mais absurdo desse Dream Team, o de melhor líbero, que foi para Wong Orange e não para Camila Bright. Eu tô indignado! Eu tô indignado! A Bright jogou muito a competição inteira. Sempre esteve entre as líderes de estatísticas, tanto de defesa quanto de passe entre as líberos. Ela terminou a competição apenas atrás da Brenda Castilho na defesa. E chegou na hora de premiar, a Federação Internacional mais uma vez assalta a Camila Bright e me dá o prêmio para Wong Orange, que teve méritos e jogou muito bem, mas que não foi melhor que a Camila Bright. A gente vai passar um lance da Camila Bright aqui, só para vocês terem noção mais ou menos do nível que ela jogou. Oh, nice angle to see it. Has to change direction and still keep this ball alive. Clean pancake. It's everything on that. Whole hand on this ball. Além do roubo que rolou com a Camila Bright, a eleição do MVP também dá para dar risada. A Federação Internacional quis premiar alguém dos Estados Unidos como a MVP da competição e deu para Michelle Bart. Sério, a Bart. Pra você ser considerada a MVP do campeonato, eu acho que você tem que pelo menos ter jogado a maioria dos jogos, e não foi o que aconteceu com a Bart. Ela não foi nem a melhor americana, que dirá a melhor do campeonato. Esse prêmio era muito da Tandara, e mais uma vez a Federação Internacional, pra fazer média com o time campeão, assim como fez no masculino, e a gente vai fazer vídeo falando, fez isso. Bom, na minha opinião, a seleção do campeonato, considerando toda a VNL, não teria nenhuma americana. Isso porque elas foram campeãs sem nenhum destaque individual. O destaque americano foi o conjunto. Então a minha seleção teria
a levantadora do Japão, a Momi, a oposta turca, Ebrar Karakurt. As pontas seriam Gabi e Brit Herbuts. A Brit Herbuts, maior pontuadora da competição, nem foi lembrada para a seleção do campeonato, essa federação internacional. As centrais seriam a Carol, mas se fosse a Carol Gattas também estava bem entregue. E a outra também manteria a Eda Erden. E a líbero seria a Camila Bright, com certeza. Foi disparada a melhor líbero da competição. E a MVP para mim seria a Tandara. Eu daria o prêmio de melhor oposta para Karakurt por uma questão de coroar tudo que ela jogou durante a Liga das Nações. E o MVP seria para Tandara porque foi a MVP da competição. Infelizmente, acabamos com o vice-campeonato da competição, mas o crescimento que a seleção apresentou durante toda a VNL dá uma esperança pra gente de coisas melhores na Olimpíada. E por falar em Olimpíada, o Zé não perdeu tempo e já soltou a lista dos 12 nomes que vão fazer parte da seleção olímpica em Tóquio. E a gente comentou a lista lá em twitch.tv/Tempo Técnico Podcast. Vai lá assistir a live que a gente fez com a Clara do Saque Viagem, foi muito legal. Aproveita e segue a gente lá, porque a gente vai fazer live sempre. E a gente comentou por lá a lista do Zé, que não teve lá muita polêmica, né? Graças a Deus. Então foi isso, pessoal. A VNL feminina chega ao fim com as americanas se sagrando bicampeãs ou tricampeãs. É tricampeãs, né? Elas já são tricampeãs da competição. E a gente se vê numa próxima. Os vídeos vão continuar rolando aqui no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, que os vídeos vão continuar rolando. Vai lá na Twitch, segue a gente na Twitch, que as nossas lives também vão continuar acontecendo pra gente comentar as coisas que acontecem no mundo do vôlei. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!